Olá, gente, eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito e especialista em Direito da Mulher. Estamos em março, conhecido como Mês da Mulher. E no dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Mas o que vimos nas últimas semanas foi somente um reforço enorme do Pacto dos Homens de se protegerem em qualquer situação, até mesmo nas criminosas. Daniel Alves, que era jogador de futebol, foi condenado na Espanha por um caso de estupro. Mas o que vimos a partir daí foi um pacto cada vez mais forte dos homens. Primeiro, o jogador Neymar pagou a multa do amigo. Jornalistas, homens se esquivando de falar, e alguns ainda dizendo que seria um golpe da vítima. E o treinador Tite dizendo que não estava muito inteirado da situação quando perguntado em uma coletiva de imprensa. Esses casos não são incomuns, muito pelo contrário. O mais normal é que homens sempre se protejam e coloquem a culpa na vítima, a mulher. Algumas pessoas também entenderam esse posicionamento do Tite como corporativismo, algo bem comum em outras esferas de trabalho. E é por isso que a gente tem que conversar, pois fatos como esse acontecem em empresas e acabam sempre por proteger homens e condenar mulheres que são vítimas. Hoje vamos conversar sobre Tite, Daniel Alves, o Pacto dos Homens e o que as empresas precisam fazer. Antes, você já sabe, te inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa a tua curtida e compartilha esse vídeo com todas as suas amigas e amigos. O Daniel Alves foi condenado. Não tivemos uma pena que realmente era esperada, mas ele foi condenado. Descobrimos que a pena foi diminuída por causa da multa que ele pagou, mas na verdade esse valor veio através do seu amigo Neymar. Neymar, que anos atrás já tinha sido acusado de algo parecido, mas não houve uma continuação no processo por falta de provas e versões conflitantes. Só que diferente do caso do Neymar, o caso do Daniel Alves tinha muitas provas, muitas imagens, um depoimento de única versão da vítima e diversas versões do acusado. Acompanhar os passos do processo do Daniel Alves e da sua condenação era algo fácil. Só abrir qualquer jornal, lá estaria estampado. Entrar em qualquer site de notícias, estava enorme. Mas eis que teve uma pessoa nesse país que não se interessou muito em saber, ou algumas, coincidência ou não, a maioria homens. E o treinador Tite foi um desses homens. Interessante que Tite gosta muito do Daniel Alves e a gente sabe disso, pois ele, contrário a todo mundo, convocou o ainda jogador para estar na seleção brasileira para disputar a última Copa do Mundo. Mas eis que, mesmo tendo esse apreço todo ao jogador, ele disse que não tinha conhecimento dos fatos. Ele falou numa coletiva: não posso fazer julgamento sem ter todos os fatos e as informações verdadeiras. Ele tem o direito de não saber? Sim, mas a gente precisa entender que esse crime é algo horroroso e que precisa ser debatido e claramente repudiado por pessoas que têm tanta voz como o Tite. Esse não é o primeiro caso que jogadores se envolvem em crimes sexuais. Temos o caso do Robinho, que foi condenado na Itália e que só não está cumprindo pena por ter fugido para o Brasil. E agora ele espera a resposta da justiça brasileira para que cumpra a pena aqui. Só que o Tite não usou o caso do Robinho para justificar, para não saber os fatos. Ele usou o caso do Neymar, exemplo esse sempre frequente para tentar dizer que mulher mente. Conveniente, não é mesmo? Vou usar um caso que foi arquivado por falta de provas. Vamos só deixar isso claro. O caso Neymar foi arquivado por falta de provas e versões conflitantes. Inclusive, o Ministério Público esclareceu que ele não foi absolvido. Só não se conseguiu ter provas suficientes, já que a Nájila, a moça que o acusou, resolve só procurar a polícia quando volta para o Brasil. O caso aconteceu na França. E ela não tinha muito mais provas além de lesão corporal, mas que seriam por satisfação de ambas as partes, é o que foi dito. Mas caso ela conseguisse mais provas, o caso seria reaberto. Já a Nájila foi absolvida da acusação por fraude processual. Sim, ela foi absolvida. Então quer dizer que, mais ou menos, nos comprova que o processo só não andou mesmo, pois não tinha como provar muita coisa. E não ter provas de casos como esse é muito normal, já que várias vezes as relações acontecem em lugares sem câmeras, sem testemunhas, e a mulher não sabe como agir e também tem sempre aquela dúvida: será que vão acreditar em mim? O caso Daniel Alves é um ótimo, se a gente pode dizer assim, exemplo.
A vítima não queria prestar queixa, mas ela teve uma sorte. Eu tenho outro nome para isso, tá? Como intervenção divina. Do policial que atendeu a chamada do estabelecimento ter acidentalmente ligado a câmera do seu uniforme e conseguiu gravar todo o depoimento dela, ainda dentro da boate, chorando e afirmando que não queria prestar queixa. A versão mais limpa e clara dos fatos. Além disso, se tem o protocolo Só sim é sim na Espanha, para esses casos, que possibilitou que todas as provas fossem colhidas, que o banheiro que aconteceu o fato fosse interditado para coleta de provas, que pegassem também imagens de outras câmeras e que acabaram corroborando exatamente com o que ela disse e que outras pessoas que estavam presentes também disseram. O caso do Robinho também é bem interessante, porque a polícia italiana resolveu grampear o telefone dele e assim conseguiram as confissões dos fatos. Mas para a maioria das mulheres, isso não é comum. E aqui no Brasil, então, é muito difícil, porque parece sempre que falta empenho. Inclusive no caso do Neymar, porque não foram avaliadas as câmeras do hotel, pois disseram que era da área externa. Mas a Nájila falou que ele chegou alterado no dia do acontecido. Isso poderia confirmar uma parte da sua versão, mas isso nunca aconteceu. Mas aí a gente volta ao posicionamento do Tite. O Brasil registra um estupro a cada 8 minutos. Se tem ideia que apenas 10% dos casos são denunciados. Uma mulher é morta a cada 6 horas no Brasil vítima de feminicídio. Então não tem como ficar sem saber. Não tem como se abster da situação. Aí, dias depois, ele resolveu então pedir perdão, lendo um papel. Falou que a comparação de casos foi indevida, falou da época profissional dos dois e disse um total de 0 palavras, se posicionando contrário à violência contra a mulher e para a vítima do caso em questão. Ele preferiu trazer para si o caso, falando da educação que teve e tudo mais. Ele precisou ler. Pareceu quase um zero arrependimento também, só fazendo o que foi mandado depois de toda a pressão. E se a gente comparar, postura bem diferente da entrevista anterior, que ele teve uma memória ótima para lembrar quantas perguntas tinha recebido na coletiva de imprensa depois que o Neymar foi acusado e quantas foram exclusivamente sobre o caso. 18, inclusive o número que ele lembra direitinho. Doido, né? Não. Nunca é uma coincidência. Na mesma semana, o Robinho foi recebido no Santos. Jogadores tiraram fotos com ele, inclusive um jogador, Pedrinho, que é acusado de agredir a namorada em 2023. Parece que ele compareceu em um churrasco que estava acontecendo no CT, mas depois o presidente do clube negou que ele tenha sido convidado. Mas ele também não vê que isso passe uma imagem ruim do clube e que devemos separar um ídolo esportivo de sua vida pessoal. Agora eu pergunto, mas se fosse com ele? Se tivesse sido a filha, a irmã que tivesse sido alvo do estupro do Robinho? Será que ele ia querer que se separassem a vida pessoal? Jogadores ficam em silêncio nesses casos, mesmo com condenação. Tiram fotos, técnicos fingem não se importar e ainda colocam a comprovada vítima como uma possível mentirosa. Presidentes de clubes acham que um estuprador, passeando como um ídolo no CT do time, não é algo vergonhoso e que precisamos separar e eles continuarem sendo ídolos e exemplos, pois é isso que um ídolo é para crianças e adolescentes. Além do pacto, é um corporativismo, pois se eu não condeno o que ele fez, ele não vai condenar o que eu fizer, entende? Isso acontece em outras esferas de trabalho. Juízes, policiais, advogados. Quantos relevam e não punem seus pares em casos criminosos por sempre ter a intenção de não manchar as suas honras? Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Se isso um dia já aconteceu de manchar a honra, agora é visto completamente diferente pelas pessoas. Eu, inclusive, já conversei com você sobre isso. Muitas empresas acreditam que não falando dos seus problemas de assédio, preconceito ou o que for, estarão se protegendo. Mas agora as pessoas querem posicionamento. Fingir que não existem esses casos na empresa só sujam a sua reputação, já que fica claro que você não se importa com seus colaboradores. Eu falo muito de assédio contra a mulher, mas no vídeo que eu falei sobre o que aconteceu no MP de São Paulo, a maioria das vítimas e de pessoas que tiraram suas próprias vidas eram homens. Então, quando trabalhamos o combate ao assédio,
Não é somente sobre mulheres, é sobre todos. Vou dizer para vocês, eu tenho o sonho de um dia poder ser a profissional a fazer palestras em clubes de futebol e falar com jogadores sobre assédio e sobre combate à violência contra a mulher. Mostrar as microagressões cotidianas e que acabamos por sempre reproduzir. Mas também para conversar com os responsáveis pela comunicação dos clubes, assessores de imprensa, para saberem se portar em momentos como o que o Tite passou. Eles precisam aprender que não é sobre eles, mas sobre as vítimas, e que é importante sempre uma conscientização de jogadores e comissão técnica. É relevante lembrar que existem mulheres que trabalham nesses clubes, jogadoras, torcedoras, e elas se sentem diminuídas e ignoradas quando casos assim acontecem e o clube não se posiciona corretamente. Tivemos o caso do Cuca no Corinthians, que as jogadoras pediram que ele não fosse contratado e ignoraram. E agora, novamente no Atlético Paranaense, as torcedoras foram ignoradas e ele foi contratado. Lembrando, né, o Cuca ele não foi inocentado do caso, preferiram não julgar o mérito quando ele pediu a reabertura, até porque a própria vítima já faleceu. E mesmo que ele seja inocente, o que o processo dizia o contrário, ele tinha que ter pedido desculpas por tudo o que aconteceu com a vítima, já que ele estava junto. A Miri Lacombe falou muito bem sobre isso. Não é sobre ele, é sobre a gente que está morrendo todos os dias. É inaceitável que continuemos com clubes de futebol que influenciam milhares de pessoas agindo dessa forma. É inconcebível que empresas, sejam elas clubes de futebol ou não, se calem sobre a vida de tantas mulheres. Como eu já disse e volto a repetir, as maiores penas de casos de abuso sexual, assédios, violências são das próprias mulheres que levam essa dor para o resto da vida. Precisamos que empresas e clubes de futebol comecem a organizar palestras, aulas, debates sobre violência contra a mulher, até mesmo sobre educação sexual. A Ana Thaís Matos lembrou muito bem disso. Diversos meninos da base têm suas primeiras relações sexuais ali. E é necessária uma conversa franca sobre esse assunto. Deu de fingir que tem essa separação de vida pessoal e vida profissional. Tudo está interligado quando se trata de crimes. E não aguentamos mais desculpas como eu tenho mãe, eu tenho irmã, eu tenho filha. Esses mesmos fatores não foram suficientes para que crimes contra mulheres aconteçam todos os dias. Me conta nos comentários o que você acha sobre esse assunto e os posicionamentos. É isso, né? Feliz Dia Internacional da Mulher. Um beijo e tchau, tchau.